Espera aí. Antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta fantástica onde eu baixo a maioria dos recursos para meus vídeos. Essa ferramenta se chama Videoblocks, considerada a maior biblioteca de downloads ilimitados de vídeos, After Effects e fundos animados na web, com mais de 10 milhões de recursos registrados. Propaganda enganosa, né, Leonardo? Não é, meu amigo. Você acha que eu vou te indicar coisa ruim? Confira só os dados. A Videoblocks tem mais de 1,8 milhões de vídeos de ação, pós-efeitos visuais e fundos animados. Por exemplo, no caso desse vídeo que queremos tratar sobre teias de aranha, vamos procurar aqui sobre web. Quando procuramos sobre web, mais do que encontrar esses tipos de recursos, ela oferece uma vasta gama de opções. Então, isso ajuda a gente a encontrar qualquer tipo de recurso em alta definição, filtrá-los e até mesmo encontrar conteúdo em 4K. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui que a gente pode utilizar hoje no nosso efeito. Olha que bacana, a gente tem uma teia aqui e que lembra muito o filme do próprio Amazing Spider-Man. Então a gente consegue filtrar por palavra-chave, a gente consegue baixar isso tudo em 4K, pessoal. Imagina baixar um preset desse em 4K, HD, MP4, enfim, taxa de qualidade, classificação, tudo isso ajuda muito a gente a filtrar um conteúdo que é ou não de qualidade. E a Videoblocks te fornece essa possibilidade. Então no caso do vídeo de hoje, olha o tanto de recursos que a gente pode estar utilizando. Tudo a partir da procura de termos, de tags ou palavras relacionadas. E o mais interessante de tudo isso é que nós também temos uma biblioteca exclusiva apenas de recursos de After Effects. E olha que bacana, se eu clico em After Effects e explorar todos os recursos, eu tenho várias coisas, vídeos em 360, 360, imagens aéreas, animais, negócios e profissões, enfim, transporte, time-lapse, places, slow motion, olha que bacana, ainda tem backgrounds para a gente utilizar de negócio, espaço, fogo, flores, energia, água, ou seja, partículas, uma série de efeitos que a gente precisa muito nas nossas produções e às vezes a gente não consegue encontrar, ou às vezes quando encontra, a gente sofre com uma série de problemas de ter uma qualidade baixa. E o mais interessante, além disso, de ter filtros, vídeos de negócios, tipografias, slideshows, fotos, etc., realmente a Videoblocks não é um serviço comum. Você tem acesso a mais de 1,8 milhões de clipes, com 40% de desconto por clipe em comparação ao de outras ferramentas, e mais de 100 mil clipes livres também para serem utilizados. Realmente não é um serviço comum, e com a adesão Videoblocks você tem acesso a mais de 1,8 milhões de clipes com 40% de desconto por clipe em comparação ao de outras ferramentas, e mais de 100 mil clipes livres também para serem utilizados. O mais interessante é que eu sempre me perguntava onde eu poderia encontrar um lugar, sendo um editor, produtor, onde eu não tivesse que me preocupar com direitos autorais, que na verdade é um saco, não é? Imagina que você pega aqui um vídeo, por exemplo, sei lá, um vídeo de animais aqui, e você quer utilizar aquele vídeo, mas você sempre tem aquele problema com os direitos autorais, certo? Então, essa é a parte mais bacana que eu acho da Videoblocks. Independente de você ter uma adesão Videoblock, ou seja, quando você tem adesão Videoblock, você já vem com um acordo de direitos autorais de 100%. Mesmo que você cancele a sua assinatura, o contrato ainda é válido. E você pode usar o seu conteúdo baixado em uso comercial para sempre. Ou seja, mesmo que você cancele a sua assinatura, mesmo que você já tenha aquele vídeo de fato, já está usando aquele vídeo ou continue usando, mesmo depois de ter cancelado a sua assinatura, você ainda pode utilizar aquele recurso independente de ter cancelado a assinatura. A partir do momento que você já é assinante, você tem aquele recurso, você pagou pelo aquele recurso, acabou, pessoal, você pode utilizar aquele recurso para sempre, você não vai ter problemas judiciais, não vai ter problemas de direitos autorais, enfim, isso é muito legal. De certa forma, é isso, pessoal, fica essa indicação para vocês, pois todos nós sabemos que para superar essa crise nada melhor do que ter um repositório cheio de recursos exclusivos para agregarmos valor aos nossos trabalhos, não é mesmo? Então, por isso, eu venho aqui fazer um super convite para vocês
por tempo limitado. Estou colocando um link na descrição desse vídeo, ok? Para que você possa se inscrever nessa oferta exclusiva e ter acesso de 7 dias de teste. Ou seja, durante 7 dias de teste, você tem a possibilidade de baixar 140 peças grátis e utilizar da forma como você quiser. E depois, caso você sinta vontade, queira de fato, você pode se inscrever no plano anual de $99 para ter acesso ilimitado a toda essa biblioteca de recursos. Olha para você ver o tanto de marca grande que utiliza a Videoblocks. Então, realmente o conteúdo é de qualidade, existe vídeo em 4K, milhares de recursos para você utilizar, então vale a pena, corre lá e não perca essa chance de criar grandes trabalhos grandiosos. Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Ferreira da Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular aqui no canal. E hoje vou ensinar para vocês um dos efeitos mais legais do cinema, que é o efeito de teia do Homem-Aranha. Ou seja, através do After Effects, eu vou ensinar para vocês como que a gente pode tentar criar uma teia mais orgânica possível sem utilizar 3D e que fique um efeito muito bacana. Então, pessoal, para a gente trabalhar com esse efeito, a gente vai precisar de um After Effects CS6 ou superior, ok? Nesse caso, eu vou trabalhar com a versão CC e eu vou disponibilizar aí no link dessa aula a pasta Spider-Man, onde temos todos os presets que nós vamos utilizar. O primeiro são as imagens, eu tenho aqui algumas teias, ok? E tenho o meu PSD, que é a minha teia base. Nós temos os sons, onde eu tenho jogando teia, sensor aranha, pegando objeto, teia puxada, bem tranquilo. E nós temos também os vídeos, que são os 3 vídeos que eu vou utilizar para poder criar a nossa composição aqui. Dando destaque à cena do teaser anterior que vocês viram, onde eu puxo a maçã, que é o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo, que eu acho que é a parte mais interessante do vídeo, ok? E aqui a gente tem uma fumaça, teia puxando objetos, tudo para a gente criar uma composição extremamente sensacional, como vocês viram anteriormente. Então vamos lá, pessoal, eu vou vir aqui para o meu After Effects CC, ok? E aqui eu tenho justamente essas pastas que vocês acabaram de ver, imagens, sons e vídeos. E eu tenho o meu Spider-Man aula, que é a minha composição aqui, que eu criei de 1920 por 1080, ok? No caso Full HD. Nesse caso, pessoal, todos os meus elementos que eu vou utilizar, eu trouxe aqui para minha pasta Project para a gente manipular aqui, ok? E o que eu fiz aqui, basicamente, para a gente não perder tempo? Eu só fiz alguns cortes. Peguei meu vídeo 1, que é o meu vídeo que eu estou chegando na cozinha, como vocês viram na cena do teaser aí. Ou seja, a cena que eu jogo a mão, cortei, ok? E, obviamente, na próxima cena nós temos a maçã aí, que é a cena onde a teia chega para puxá-la, e depois a maçã voltando. E para fazer esse processo da maçã é só você pegar uma pessoa e pedir para ela te jogar a maçã o mais próximo da base possível, ok? Bem tranquilo, nada de novo, nada de segredo, algo muito simples, ok? Então, pessoal, com nossos cortes secos prontos, nós vamos começar então esse efeito, ok? Vou salvar aqui, ok? E vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer após os cortes, ok? Os vídeos estão aí, é só cortar, é inserir a fumaça. Então, para a gente inserir a fumaça, eu vou arrastar a fumaça aqui, .move, e vocês vão ver aqui que a gente tem um efeito esfumaçado, ok? Então, o que acontece? Se eu entrar aqui dentro da fumaça, olha o que acontece. Eu tenho aqui o meu efeito de fumaça. Mas o que eu quero fazer? Eu vou jogar isso daqui para dentro de uma pré-compose, ok?
fumaça compose. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro dessa fumaça compose e aqui eu tenho a minha fumaça. Só que ela está um pouco, um tanto lenta, ok? Eu quero reduzir um pouco esse time para deixar mais rápido. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito dentro dessa fumaça.move, vou vir aqui no meu time e vou vir na minha opção Time Stretch. E aqui eu vou jogar 80% de Stretch Factor, ok? E automaticamente, olha só, a nossa fumaça está um tanto mais rápida. Mas percebam que se eu jogar ela lá, ela vai se incorporar ao meu vídeo embaixo, mas ela não vai ficar um tanto nítida. E o que a gente faz? Ctrl+C, Ctrl+V e a gente destaca um pouco mais o esfumaçado, ok? E automaticamente, quando eu volto para a minha composição, eu tenho aqui a minha fumaça um tom mais forte, ok? E o que a gente vai fazer para deixar ela um pouco mais viva aqui na cena? Nós vamos vir aqui, ok? Podemos replicar novamente, mais uma vez, e eu vou vir aqui em fumaça, vou vir em Blending Mode e eu tenho a opção Lighten ou Screen. Automaticamente, quando eu insiro o Screen, olha só, ele manipulou aqui para mim o efeito da fumaça, bem legal. E eu quero posicionar ela justamente neste momento aqui que eu jogo a mão, ok? Então, mais ou menos neste momento, beleza? Eu vou inserir a minha fumaça, ok? Bem tranquilo, não? Vou dar um S, diminuir a minha escala, ok? Para ficar um pouco mais tranquilo. Vamos ver um outro efeito de Blending Mode que talvez a gente consiga simular melhor esse efeito. Ó, Lighten, Add. Ó, o Add deu mais sucesso do que o outro, ok? Nós até podemos agora remover uma fumaça. E aqui, olha o que acontece. É isso que eu quero que aconteça. No momento que ele desce a mão, que eu desço a mão, eu quero que essa fumaça ela apareça. Então, simplesmente vamos jogar aqui a nossa fumaça, ok? Obviamente, diminuindo a escala, ok? E vamos vir em Opacity, vamos diminuir essa opacidade para mais ou menos 60%. Automaticamente, se eu der um cromp aqui, nós vamos visualizar que o nosso efeito de fumaça foi inserido com sucesso. Então, vamos ver aqui. É isso que eu quero. Olha só que bacana. Ela simplesmente, vou remover aqui os áudios dos vídeos, ok? Olha que bacana. A hora que eu passo a mão, a fumaça sai, ok? E automaticamente, como se eu jogasse a teia. E o mais interessante aqui é que a gente pode reduzir até um pouco mais para deixar esse efeito um tanto mais orgânico, ok? Então, vamos reduzir aqui para que ele fique mais suave possível. 40%, vamos fazer um teste, ok, olha lá, ok, sucesso demais. Então, pessoal, após darmos os cortes e fizermos a nossa fumaça, nós vamos inserir agora a nossa teia base para que a gente consiga simular o nosso efeito, ok? Então, nós vamos vir aqui em teia base, vamos clicar nela e vamos arrastar aqui para cima da nossa fumaça, ok? E eu vou dar um cromp aqui, ok? Bem tranquilo, só cortar. Nesse momento, olha o que acontece, ele traz aqui para mim, para o meu palco, uma teia, tá vendo? Nós vamos tratar essa teia para que ela fique mais orgânica, mas num primeiro momento, a primeira coisa que nós vamos fazer é habilitar aqui o nosso 3D Layer. Se não tiver habilitado, clique em Toggle Switches, ok? E aí vocês vão conseguir utilizar. Eu vim aqui em Transform e eu vou ter uma série de opções quando eu habilito meu 3D Layer aqui. Além de incrementar o eixo, ele traz algumas opções, como Orientation. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse momento. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar 344 graus de angulação, para que ele dê uma girada em relação à teia, ok? Vou desabilitar a parte de proporção da escala, para que a gente consiga distorcer ela em volume. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar o meu Position. Lembrando que o Anchor Point tem que estar em 340, ok? Então, meu primeiro Position ele vai ficar na posição 522, no caso da minha composição, tá, pessoal? Cada composição aí tem a sua, mas se forem utilizar o meu vídeo de exemplo, é mais ou menos isso daqui. E menos 22, ok? 522, 716, menos 22. Automaticamente, ele vai trazer isso daqui para mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir no meu Scale, e no meu Scale eu vou mexer. Eu vou colocar 58, ok? Vou jogar 72 e 232,6.
E olha só o que aconteceu. A teia foi justamente para a posição entre os meus dedos, ok? E é isso que nós queremos utilizar aqui neste momento. Ou seja, a primeira opção, nós vamos habilitar esses valores. No meu segundo keyframe, eu vou habilitar outros valores para o meu position, ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, 580, 743 e menos 506. Ou seja, o que eu fiz aqui? No primeiro momento, a minha teia está saindo, depois ela levemente amplia e ela acompanha a rotação da minha mão, ou seja, o movimento da minha mão. Isso é só você ir fazendo o teste, eu já anotei para ficar mais fácil para nós. 634, 742 menos 990, ok? E voilá, nós temos a teia se ampliando, mas seguindo a orientação da mão. E a última parte agora, nós vamos aplicar 686, ok? 715 e menos 1473, ok? Automaticamente, olha só o que ele fez para mim. Desceu, 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 ok? Muito bacana, não? Então, é expressivo a gente trabalhar dessa maneira, porque a gente consegue resultados muito legais. Okay? O interessante é que aqui eu estou fazendo o efeito pelo dedo, mas como o Gaussian Blur esconde a profundidade da abertura da teia, então é interessante que a gente fazer dessa forma. Mas se você tiver um device, um dispositivo para disparar a teia, melhor ainda, ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui, meu position tá bacanaço, é isso que eu preciso. Agora a gente precisa incrementar os efeitos para dar um tom mais realístico a essa teia. Então, a primeira coisa que eu vou inserir aqui, o meu primeiro efeito, é o Camera Lens Blur. Ou seja, ele é um desfoque de lente, ok? Muito legal para quando a gente trabalha esse tipo de efeito. E a única coisa que eu vou fazer é arrastá-lo para cima do meu teia base e vou dar um Blur Radius de 3, ok? E ele vai dar um desfoque aí para mim bem suave, e olha só que legal, bem bacana, não? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um Turbulent Displace, porque quando a teia sai, ela tem uma leve ondulação, se vocês repararem nos filmes, ok? Então, eu vou vir aqui, digitar na minha área de Effects, Turbulent Displace, ou você vem aqui em Effects e acha o Turbulent Displace, ok? Então, a primeira coisa que eu vou vir arrastar aqui para meu teia base, ele vai aparecer aqui para mim na área Effects, e eu vou vir aqui em Effects, Turbulent Displace, ok? E aqui eu vou ter uma série de opções para manipular. Nós vamos trabalhar basicamente aqui com duas opções, lembrando que aqui meu Anti-Aliasing eu vou pôr em High, ok? E aqui eu vou trabalhar com duas opções, o Amount e o Size, ok? E o que eu vou fazer nesse momento? Minha primeira opção eu vou colocar em 22, a minha segunda opção em 47. Ou seja, ele vai dar esse aspecto de que a teia está de fato saindo, ok? E isso é interessante, porque a gente gera um efeito muito legal dessa forma, ok? Então, olha só, 22, 47, ok? No segundo momento, eu vou colocar menos, tá? Menos 50 e 54. E aí, nesse momento, olha só, a minha teia ela já está saindo um tanto mais ondulado, ok? E no terceiro keyframe, lembrando que eu estou seguindo aqui a ordem da aparição da minha teia, ou seja, aqueles 4 keyframes que a gente utilizou. Então, no lugar de menos 50, vamos menos 20, ok? No size, vamos utilizar 78, ok? E olha só o que está acontecendo, que bacana. E agora, nós vamos vir aqui, no lugar de menos 20, vamos colocar menos 4.5, no último keyframe, na verdade 4.5, e no size vamos utilizar 98,5, ok? E olha que interessante, a minha teia agora, ela já está bem mais orgânica, ou seja, ela está tendo movimentos com base nas ações dos keyframes, ok? E isso é muito interessante, mas percebam o seguinte, isso deixa um pouco dura a teia, né? Então o que é interessante se fazer neste momento? Que a gente aplique aqui o nosso querido Motion Blur. Eu clico no Motion Blur e habilito o Motion Blur aqui. E olha só o que ele vai fazer para mim. Olha lá. Ele gera para mim essa sensação da teia. Então, muito legal, não? Então, ele desfoca suavemente, não deixa tão dura
e a teia tá aí, ela aparece para nós. E o que nós vamos fazer então neste momento? Já aplicamos o efeito, já fizemos a escala, fizemos a orientação, aplicamos o Turbulent Displace. Então, dando um review aqui no nosso efeito, olha que bacana. Ó, a fumaça sai, a teia sai. Muito legal. Agora, o que é mais interessante nesse efeito? Que aqui a gente pode incluir já alguns sounds. Por exemplo, nós vamos incluir aqui neste momento o som da teia pegando o objeto, ok? Então, vamos jogar mais ou menos aqui. Vamos ver o sound aqui, como que está se relacionando, ok? Nosso waveform. E reduzindo aqui o nosso waveform, vamos trazer ele mais ou menos. E voa lá, olha que doideira. Muito legal, não? Vou até voltar ele um pouco. E olha lá. Ele repete porque ele está em loop, mas o efeito está funcionando. Olha só. Muito da hora, não? E agora que a gente inseriu o nosso áudio e colocamos a nossa teia, nós vamos para a próxima etapa. E para iniciarmos então a nossa próxima etapa, basicamente nós vamos fazer a teia chegando aqui na nossa maçã. E o que é a ideia? É que você filme uma cena com a maçã e outra sem a maçã. Ou seja, se eu desabilito, olha lá, uma tem a maçã, a outra não tem a maçã. Então, para a gente inserir o efeito da teia chegando, nós vamos fazer a seguinte coisa, a seguinte ação. Nós vamos inserir aqui a nossa teia puxando o objeto para cima do nosso vídeo, ok? Beleza? E olha só o que essa teia é. Ela é uma teia normal, igual à anterior, só que ela, diferente da anterior, ela não é uma imagem, né? Ela é um vídeo. E quando a gente joga ela, ó, deixa eu entrar aqui dentro que vocês vão entender melhor. Olha só. Ela puxa. Então, simplesmente é como se fosse um GIF aí, que ele joga a teia e aí a teia puxa, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui então? Eu vou arrastar ela para cima do meu objeto. Primeira coisa, eu vou criar uma composição aqui com a minha teia, ok? Vou vir aqui criar uma pré-composição, teia, puxar, ok? Automaticamente, entrando dentro dessa composição, eu vou aplicar um scale aqui, ok? Eu quero mais ou menos uma escala nesse sentido, porque eu quero utilizar somente essa parte aqui onde a teia tá puxando, ok? E depois o efeito dela voltando. Tranquilo? Bem, beleza. Isso também, esse zoom que eu dei na escala, serve também para que a gente deixe a teia um pouco mais grossa, para que ela não fique tão fina. Então você tem a opção de trabalhar ela mais fina dessa forma, ou você tem a opção de trabalhar ela numa escala maior, ok? Então, voltando lá, vou aumentar aqui o meu scale, ok? Então, vou aumentar aqui 222, ok? Ó, bem bacana, não? E é isso. Agora eu vou vir aqui, vou trazer, ó, a minha teia. Ela está aparecendo na cena anterior, vou arrastar aqui, ok? E olha lá, ela está aparecendo aqui para mim, beleza? Bem tranquilo. O que eu vou fazer nesse momento? A mesma coisa que nós fizemos no vídeo anterior. Entretanto, nós vamos aplicar aí as nossas rotações, ok? Então a primeira coisa, vamos habilitar aqui o nosso eixo 3D. Na verdade, nós nem precisamos usar o 3D, que nós vamos trabalhar apenas com uma rotação simples, ok? E aqui, ó, vou dar um full só para a gente visualizar. Eu vou dar um rotation aqui, ok? Deixa eu marcar aqui o meu anchor point, beleza? Ó, vou marcar o meu rotation e vou fazer a cena saindo. Vou diminuir aqui um pouco a escala, ok? Vou reduzir aqui a minha escala e vou inserir, vou achatar aqui. Na verdade, eu vou achatar. Vou rotacionar aqui novamente, ok? E é
isso daí, tem que ficar ajustando até chegar no efeito que a gente deseja. Scale. E olha só, nós temos aí a nossa escala, ok? O que nós vamos fazer agora neste momento? Nós vamos utilizar um effect chamado Liquify aqui nos efeitos, ok? Vamos pegar o Liquify, arrastar para a teia, puxar movimento. Vamos lhe dar a primeira opção do Touch, ok? E no Warp Options vamos deixar aqui, vamos ampliar ele aqui um pouco, ok? E vamos mexer aqui na nossa mesh, ok? Só para dar um aspecto de distorção. Beleza. O que acontece nesse momento, pessoal? É interessante que a gente crie uma máscara para suavizar esse efeito da chegada da teia. Então nós vamos vir aqui na nossa ferramenta caneta, vamos circundar aqui a nossa teia, ok? E na minha mask, nós vamos criar aqui uma distorção. Então, vou fazer um efeito aqui, ok? Mais um teste aqui. E vou dar um feather para suavizar. Ó. Vamos aumentar mais para que a gente não perca essa sensibilidade da teia, ok? E olha só, tá lá na teia na nossa maçã, ok? Se eu der um play aqui, olha só, a teia chega no objeto, ok? Então, o que é interessante? Ó, a teia chega e se fixa no objeto. E depois ela se aglutina para a gente fazer o processo de retirada dela. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as mesmas coisas que nós fizemos anteriormente. Primeira coisa que nós vamos aplicar é o nosso Fast Blur, ou seja, esse Fast Blur nós vamos utilizar para desfocar a teia no momento da maçã, ok? Mas nós vamos aplicar o Fast Blur na teia em si, nós vamos aplicar somente na maçã. Então, vamos utilizar aqui um Turbulent Displace, ok? Bem tranquilo. Eu vou reduzir aqui um pouco e tentar deixar ele mais suave possível, ok? Vamos trabalhar menos 12 e 48 aí, para que a gente tenha um Turbulent Displace bacana, ok? E aí, pessoal, nesse momento, a nossa teia já está indo até a maçã. E agora que começa a mágica, porque o que acontece? Se a gente der um play, olha só, a teia chegou até o objeto, ok? E depois de um tempo ela vai se retirar. E nesse processo de retirada, nós temos que fazer justamente o efeito para que a maçã se mova com ela, ok? Então nós vamos vir aqui no nosso vídeo 2, beleza? E nós vamos criar aqui uma transformação, ok? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um recorte em volta dessa maçã aqui. Então, eu vou vir aqui e vou recortar, ok? Vou usar a Pen Tool em cima do meu vídeo 2, ele está criando aqui a minha máscara, ok? E eu vou simplesmente contornando aqui. E o mais interessante é que eu tenho que pegar também as sombras, porque senão não fica legal, ok? A gente tem que dar o aspecto de que a sombra se movimentou também, porque na próxima cena a sombra não pode de fato existir, ok? Então, simplesmente vamos fazer aí esse processo, ok? Basta contornar aí a maçã, bem tranquilo. Contorna, é um processo um tanto mais minucioso, um tanto mais chato, mas contornamos a maçã. Olha o que ele fez para mim. Automaticamente, no contorno da maçã,
ele já ativou o meu vídeo de baixo. E eu vou fazer justamente o que? Vou dar um freeze frame aqui para que não tenha nenhuma movimentação no vídeo de baixo em relação à iluminação e etc, ok? Então olha só, tá aqui a minha maçã e o mais interessante é que eu posso movimentá-la, ó, entendeu? E aí o que nós vamos fazer aqui? Aplicar a mágica aqui do nosso Path e do nosso Feather, ok? Se eu der um Feather aqui, olha só, ele vai suavizar a maçã a ponto de remover até o contorno dela. E não é isso que eu quero nesse primeiro momento. Então o que nós vamos fazer aqui? Vou aplicar o meu Mask Path, ok? E automaticamente, no próximo keyframe, eu vou aplicar o meu Fast Blur, que eu mostrei para vocês anteriormente. Vou jogar o meu Fast Blur aqui, ok? E aqui na minha aba Effects eu tenho Fast Blur. E nesse momento que eu me retiro da cena, ó, aqui eu tenho um movimento e vai ter um movimento aqui que ele desfoca, ok? Ó, exatamente neste momento aqui. Vamos aplicar, ó, ele desfoca justamente no próximo quadro. Então é aqui que a gente tem que desfocar a maçã, para dar esse aspecto de que ela foi com a sombra e se movimentou com a teia. Então aqui no meu Effect Fast Blur, ok? Eu vou dar um Fast Blur e vou aplicar aqui o que horizontal, ok? Vamos ver um exatamente, horizontal. E vamos aplicar aqui um blur para que fique legal, ok? E aí nesse momento eu posso dar um Mask Feather. Então no momento em que a maçã se desfoca, nós vamos fazer esse efeito, ok? Então aqui no Position nós vamos habilitar o Position, ok? E aí nós vamos fazer simplesmente o efeito de saída, ok? Ó, juntamente com a teia. Ok? Ó. Só que aí o que acontece? Nós vamos trabalhar aqui com o nosso Motion Blur. E olha lá, ele dá esse aspecto de que, de fato, nós removemos a teia, ok? Aqui no nosso Feather nós podemos abaixar um pouco. Ok? Vamos abaixar aí o Feather. E olha só, a maçã foi desfocando até sair da cena, juntamente com a teia, ok? E aí, o que é legal? Agora na teia, nós vamos vir aqui na teia puxar objeto, vamos dar um Screen, e aí ela se destaca. Inclusive, nós podemos duplicar ela, reduzir aqui um pouco a opacidade, para deixar um pouco mais vivo, ok? E olha lá, se movimentou, puxou a maçã. Agora o mais interessante é que aqui na maçã, onde nós temos o Position, aqui, é interessante nós aplicarmos um Keyframe Assistance is in, porque ele vai dar um aspecto mais direcional, ou seja, ele vai entender de fato que se trata de um movimento. Olha só, o Blurriness acabou obrigando a gente a deixar a maçã mais lenta. Ó. Vamos até sair da cena. Então, no primeiro momento pegou, depois puxou novamente, puxou até sair da cena. Ok? Muito maneiro, não? E agora, o que é interessante? Vamos dar um preview aqui, ok? Vamos ver como que isso ficou. Ele deu uma tarja preta aqui. É só arrastar o vídeo. Beleza. Então
Então vamos ver aqui. Third. Olha lá. Bacanaço, né não? Saiu a nossa maçã da cena. E o mais interessante é observar que a maçã em si, ó, ela tem um blurriness muito legal, ó. Então eu consigo pegar ela como um todo. Beleza? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a volta, ok? E aí nessa volta, ou seja, a hora que a cena morre aqui, justamente nesse momento, nós vamos vir aqui e inserir a nossa volta, que é o vídeo do retorno, né? Onde a maçã aparece de fato na nossa mão. Por isso que eu falei que é interessante você ter uma pessoa te ajudando, porque aí ela vai pegar a cena, vai te jogar a maçã, beleza? Ó, alguém me jogou a maçã, e aí eu peguei a maçã justamente no momento que ela chegou na minha mão, ok? Então o que nós vamos fazer? Eu vou dar um corte justamente na cena onde a maçã está já na minha mão, ok? Porque a percepção é a parte mais interessante desse efeito, porque ela vai fazer com que a gente perceba que a maçã de fato chegou na minha mão, porque eu puxo ela em velocidade e existe um blur ali na minha mão na hora que a maçã está na minha mão, ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar um save, ok? Opa, vou dar um save. E agora nós vamos aplicar aqui o efeito de chegada da maçã, ok? Eu vou replicar aqui o meu tail objeto, Ctrl C, Ctrl V, e vou trazer aqui, eu vou renomear, na verdade vou puxar só um por enquanto, ok? Tail objeto 2, beleza? Eu vou arrastar aqui até encontrar um momento bacana. Opa, deixa eu arrastar. Teia, 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 cadê você? Deixa eu dar um blending mode normal aqui. Vamos arrastar para cima do vídeo, senão não aparece, né? Vamos ver aqui um momento. Ó, aqui eu tenho a minha teia, ok? Ó, esse é o momento em que a teia sai. E é esse puxão aqui, exatamente esse que eu quero que mostre neste momento, ok? É simplesmente essas rajadas aqui, beleza? Você pode até deixar um pouco mais, mas é interessante deixar somente um pouco, para não ficar tão forte. E aí eu vou mexer aqui na minha máscara, ok? E vou cropar aqui para que a gente arraste até lá, ok? Então olha só, que interessante. Eu pego esses dois, ok? Onde está a minha mão? E arrasto mais ou menos para essa posição. Olha lá. Para dar esse aspecto aí do movimento, ok? Interessante, não? E aí, o que acontece? Automaticamente é interessante a gente pôr um som, que é o teia puxada, ok? E aí nós vamos pegar aqui o áudio, vamos ver o nosso waveform, onde ele acontece. Ele acontece justamente neste momento. Posso até dar um corte aqui. Vou dar um -10 para não ficar tão forte, ok? E vamos arrastar até essa área aí, onde tem a puxada, ok? Então, olha só que bacana. Vamos... Ó, tá muito intenso ainda, -20, ok?
E olha que legal. Só de a gente colocar uma rajadinha aqui, a gente já tem essa impressão de que já está voltando. Então aqui a gente pode fazer um corte também, ok? E aqui nós vamos arrastar o nosso teia puxada, ok? Vamos arrastar para cá. Porque a ideia é você fazer os cortes o mais dinâmico possível, ok? Beleza. Vou dar um save, ok. Acho que já está bem tranquilo até aqui. Agora nós vamos inserir uma tarja, ok? E vamos finalizar o nosso vídeo aí com uma correção de cor, ok? Para deixar bem bacana. Então, para a gente criar uma tarja, eu vou ensinar uma técnica bem legal para vocês. Eu vou vir aqui em Layer, New, Solid, vou colocar em preto 0000 e vou escrever tarja, ok? Criei um Solid. E automaticamente ele tirou, obviamente, toda a visão do vídeo. E eu vou vir aqui no meu Effects and Presets e vou aplicar um efeito chamado CC Jaws. E aí nós vamos aplicar aqui algumas coisas. Primeira coisa, vamos colocar a completion em 86%, ok? E agora nós vamos colocar o nosso direction em 0%, o nosso height em 0 e vamos deixar em 10 spikes, ok? Automaticamente, olha lá, ele já tem a tarja para nós, bem bacana, não? Muito da hora. Então, vou trazer mais ou menos até aqui, que é o efeito de saída, só para que a gente tenha o gostinho aí de sentir esse efeito, ok? Beleza. E agora, pessoal, vamos ver mais ou menos como que tá até aqui, ok? Vamos ver. Usando um third. E voa lá. Muito bacana, não? E agora, pessoal, vamos aplicar uma correção de cor aí para deixar isso aqui mais fantástico ainda, ok? Então, o que nós vamos fazer? Existe um Sharpened Mask, que é um efeito que existe no After, para que a gente deixe um nível de detalhamento maior em relação às edges, ou seja, as linhas em si, ou seja, a gente deixa os pixels mais bem definidos. Então, vamos aplicar alguns efeitos de correção. Primeira coisa, vou criar uma layer, um new, e vou criar aqui um adjustment layer para ser aplicado em toda a minha composição, ok? Então, o que eu vou fazer aqui nesse primeiro momento, nessa adjustment layer? A primeira coisa que eu vou colocar é inserir um Vibrancy, ok? Vou escrever aqui Vibrancy, Effect and Presets, vou jogar para cá, Adjustment Layer, e vou aplicar aqui um Vibrancy de mais ou menos menos 37, ok? Para dar esse aspecto para o vídeo. Ou seja, ele acaba removendo um pouco a saturação, a vibração das nossas cores, ok? E o Saturation em 0, beleza? Então, se eu vier aqui em Effects, Vibrancy, olha só, eu tenho aqui a minha vibração. Agora nós vamos aplicar o nosso CC Color Offset, ou seja, nós vamos trabalhar um pouco com as cores aqui. A única cor que nós vamos trabalhar no caso desta gravação, ou seja, você precisa observar dentro da sua gravação que tem mais tom, ou seja, qual cor prevalece mais. No meu caso, existe um pouco mais de tom de vermelho, então eu vou remover aqui um pouco do tom de vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou dar um 0, ok? 0 vezes menos, acho que 9 já tá bacana, menos 9, ok? E olha lá, ele dá um aspecto mais suave, mais frio para a cena, ele tira um pouco do avermelhado, ok? E aí, agora eu vou aplicar o meu Sharpened Mask para que a gente consiga dar mais definição para nossa teia. Olha que bacana isso. Se a gente vier aqui na nossa cena da maçã, eu estou em full agora, ok? Olha só, eu vou jogar aqui para o nosso Adjustment Layer e aqui eu vou aplicar alguns efeitos. Vou deixar em 50, Radius em 0 e vamos colocar em 1, ok? E olha que legal,
Se eu aumentar, ele vai definindo mais ainda a nossa cena. Olha a diferença do antes, ok? Espera aí que eu vou voltar aqui. Ó, ele acaba dando uma leve suavizada em relação ao desfoque, ok? Bem interessante, não? Então, no caso da nossa teia, olha só, ela ganhou um aspecto mais nítido. E isso é interessante, ok? Muito interessante. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Dentro do nosso Uncharted Mask, nós vamos agora criar um outro que é o nosso Levels, ok? Que é importantíssimo. Vou procurar Levels, vou arrastar para minha Adjustment Layer e vou aplicar aqui os meus levels, ok? A primeira coisa é deixar o Input Black em 23, ok? Olha só, olha o tanto que ele já deixou viva a nossa cena, ok? Olha que interessante. Se eu vier aqui, ó, tá muito mais vivo, não? E agora, para a gente encerrar mais ainda, vamos deixar aqui o Gamma em 1 mesmo, Output Black em 0 e vamos deixar em 240, ok? Ou seja, vai escurecer um pouco aí a nossa cena. E basicamente é isso. Acho que não tem mais nada para ser falado nesse momento não. Os outros efeitos, pessoal, é basicamente o que vocês viram, é aplicando Turbulent Displace, aplicando máscara, enfim, todo esse processo que a gente aplicou. A questão é que esse efeito exige teste, muita paciência, chegar em resultados exorbitantes, você precisa de treino e muita prática, além de testes e testes, não é fácil de ser feito, mas vale aí a paciência, ok? E voa lá, pessoal! É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse efeito. Não deixe de dar o seu like, de comentar, se inscrever no canal. Fico muito feliz por termos chegado até aqui. Falta pouco para 1 milhão de visualizações. Semana que vem tem mais. Valeu!